Já estamos de volta. Finalizamos o assunto de estatística. E agora, como combinado da unidade 3, que o assunto é variado, a gente vem com uma outra pegada. Outra pegada. Qual que é agora? Matemática financeira. Olha só que interessante essa unidade. Começamos com o PG, que era o final da unidade 2, né? Veio na sequência progressões, sequências, começamos com o PG. Depois caímos em geometria, falamos de polígonos, aí falamos, né, dentro dos polígonos de triângulos, quadriláteros, né? Demos umas regrinhas para calcular ângulos, para calcular, né, diagonais, e aí fomos, calculamos perímetros e área, ainda na geometria. E aí pulamos de assunto. Aí fomos para estatística. Isso mesmo. Média, agora sim, eu moda, acho que mediana. finalizando já a questão de conteúdos, né? Não, minto. Nós passamos pelos teoremas. Tales, foi também, Pitágoras, né? foi, isso. Foi uma miscelânea de assuntos. Nossa Senhora. Essa unidade 3 está riquíssima, né? Porque você tem que aproveitar a oportunidade. Segundo ano, a gente fecha praticamente o assunto do ensino médio, porque o terceirão, gente, é revisão. Terceirão, vocês vão ver muitas aulas de Enem. Não tem para onde correr, nem adianta fugir, nem adianta reclamar. Nem adianta reclamar. E olha, aquele não aguento mais e nem adianta não aguento mais. Não adianta. Não, e aí é assim mesmo. Então agora a gente está na aula 87 e a gente vai começar o assunto de matemática financeira bem devagarinho, né? Como que a gente começa a falar de matemática financeira? Com porcentagem. Ou seja, todo mundo quer desconto, todo mundo, né, gosta aí de cobrar juros, né? Então a gente vem nesse caminho aí. Então a gente vai trabalhar as porcentagens, juros com vocês e todos esses trabalhinhos aí que a matemática financeira exige para nível de ensino médio. Claro que tem muito mais a se estudar, né? Mas a gente vai dar esse caminho inicial para vocês. Vamos lá então? Bora. Vem com a gente, aula de número 87. Olha lá. Então, a gente vem nesse primeiro momento, a matemática financeira na sua parte 1, aula 87. Simbora. Beleza? Vamos lá, mas claro que antes de tudo, o abraço do dia, né? Vamos lá, professora Patrícia. Olha, agora a sala é cheia, professor Maurício. Olha lá, sala lotada, a galera uns tem mais vergonha, ó, fica disfarçando, né? Uns ficam disfarçando, não vou falar quem é, mas disfarça. O outro diz que tá olhando pro outro lado. Olha aí, mas galera... esse escondido. Mas a gente descobre tudo depois, não adianta. O melhor, alguns não disfarçam, né? Outros tentam. Né? Outros tentam disfarçar. Aqui a gente está de olho em tudo, viu, senhores? Isso mesmo, né? E a professora Patrícia mandou o registro da turma, né? Bem tranquilo pra gente. E, claro, sala cheia, sala lotada, muito legal, né? Esses aqui não quiseram fazer uma foto lá fora, né? Quiseram tirar uma foto especial aí dentro da sala de aula, com certeza, assistindo nossa aula, né? Que sala grande, né? Sala ampla. Grande. E aí a gente não pode também dizer que os meninos são tão lindos assim, porque a gente não consegue enxergar todos tão escondidos. E assim, não, mas eu descobri já, tá? Chegou no ponto aqui para minha informação, eles não estão escondidos, é que eles estão estudando mesmo, a foto foi de surpresa. Foi, né? Professora Patrícia, grata pela imagem, por ter mandado a foto, né? Então, os nossos meninos, muito legal. E a pergunta sempre, né? De onde eles são? De qual escola, qual município? Vamos lá? A escola 23 de março, em Cujubim, agora, Rondônia. Olha que legal agora aí, ó. Ficou mais pertinho. Se bem que alguns alunos ficaram aqui sem aparecer. E olha que legal. Aquela mesma moça que estava com a mão no rosto assim, agorinha, agora jogou o cabelão louro por cima assim, ó, para se esconder. Professora Patrícia, os nossos meninos, legal, né? Agora já deram um sorriso para a tela, ficou bem bacana. Então, ó, um beijo no coração de cada um de vocês, Escola 23 de Março, Cujubim. Não é tão longe, né? Dá para dar uma passeada até aqui, se organizem até o terceiro ano, fazer uma visita. Agora, se prometerem que tem um peixinho... Aí a gente vai lá. Aí a gente vai?
verdade. Eu para mim, só um café já tá de bom tamanho. Eu tô sem tomar café já há quantos dias? 60 dias, eu acho. Já bastante. Né? Mas daqui um dia eu já vou tomar o meu cafezinho. Naquela xícara? Naquela xícara. Diz que os problemas não se resolvem com a xícara de café, professor Maurício. Por isso que eu bebo a garrafa toda, porque aí, quem sabe, né, pode dar certo. Entendi. Vamos lá, gente, hora de estudar mais um pouquinho. E aí? Afinal, o que é essa matemática financeira? O que é essa porcentagem, né? No início da aula, a gente fez o seguinte comentário. Todo mundo quer chegar ali e dizer ali. Mas essa plaquinha aqui eu não gosto, não. Não? Sabe por quê? Tem que ter cuidado, né? Olha aí. Um até. Ele põe grandão aqui e esse até ainda tá pequenininho, tá grande, tá? Grande eles põem menorzinho, bem escondidinho. Toda loja com até 50% de desconto, muito cuidado, porque esse até não vai te garantir que a peça que você escolher, né, seja uma loja de móveis, loja de roupa, esteja com desconto de 50%. Tá? Aqui embaixo, menorzinho, diz aí, descontos de 10 a 50. Mas é interessante o cartaz, o marketing. Porque o Enem, ele usa no mínimo, com até, no máximo, pelo menos. São termos que o Enem gosta. Por quê? Porque são termos do nosso dia a dia. São termos do nosso cotidiano e que muitas vezes nos atrapalham bastante. E se a gente, dentro disso que você falou, isso também são contemplados nas questões, né? Sim. Então, na prática, a gente já vê isso. O até, o pelo menos, no mínimo, no máximo. Então, isso já mostra nos cartazes e é aí que a gente tem que tomar o cuidado. Tá Beleza. Bom? Mas vamos falar de porcentagem, né? Esse nome já nos diz muita coisa. Já, por 100. Porcentagem é uma fração. Uma fração, uma razão. Uma divisão por 100. Esse nome não é casual, ele é proposital, né? Ou seja, a porcentagem é uma razão, uma divisão por 100. E aqui a gente começa a ver como que é fácil. Olha lá, então se eu tiver 0%... Não dividiu nada. Aqui já é falando dos gráficos de setores. Né? Que a gente falou na estatística, gráfico de pizza. Beleza. Estava ligado, lembra? Que o gráfico de pizza trabalha com a frequência relativa que é dada em porcentagem? Então tá aqui para vocês, ó. Olha lá, então se a gente tiver 0%... Significa que não tem nada de 100. 0 por 100. Nada de 100. Agora, se eu tiver 25%... É 25 de 100. O total, tirei um pedaço de 25. E 25 é aquele 1/4 que você falou na aula anterior, né? 1/4. E se eu tiver 50%? É a metade. É 50 por 100. 50 de 100. Isso, é a metade. Se você dividir, né? 50 dividido por 100 vai dar 0,5, ou seja, meio. Né? 1/2, metade. E 100%? E 100% é quando eu passei só aquela máquina para cortar assim, ó, a pizza, não tem? Aí, opa, não é para cortar. Tira. É verdade. Ou tirei tudo, ou não tirei nada. Não tirou nada. Ou é 0%, ou é 100%, fatia completa, né? Então, essas imagens aqui são bem simples, mas traduzem muito do que a gente quer explicar na aula, tá? Essa noção do que seria esse percentual já é muito importante. Você ter noção de que 100% é tudo, 50% é metade, 25% é 1/4. Então, isso aí, nossa, vai te levar longe. Aquele exercício da aula anterior, a gente nem precisava ter feito a conta, porque a gente já sabia que 7 era quase 50%, era metade, quase metade. Então, olha aí, facilita muito a gente ter essa noção de porcentagem, tá? Mais uma imagem aqui pra gente, olha aqui. Ou aqui, vamos ficar nessa aqui. Isso. Aqui já vai um pouquinho mais além, porque traz valores já mais menores ainda, né? Isso. Até, olha lá, 10%. E é legal porque ele traz a imagem aqui. O que representa. E depois traz ela aqui embaixo já com só com um recortezinho. Do que representa a porcentagem. Perfeito. 10%, 20%. Vamos na telinha para a gente ver melhor? Olha lá na tela. 10%, 20%. 30%. Isso mesmo. 50% e assim por diante, né? Beleza, olha que lindo. E aí vai aumentando o nível, né? Vai fazendo a distribuição. Então, nós precisamos ter esses cuidados. Primeiro, o detalhe vamos observar tudo que está acontecendo, como está acontecendo, porque isso vai nos ajudar bastante. Então, o primeiro detalhe é esse, é entender a porcentagem dentro da circunferência. Até porque nós estamos vindo de uma aula
em que nós representamos esses valores na circunferência, né? O nosso gráfico de setores. Legal. Então vamos começar, né? Então vamos falar um pouquinho aí, professor Maurício, do que seria essa porcentagem, então? Bom, a porcentagem em si é uma fração. Mas olha só o que nós temos. As situações envolvendo porcentagem estão cada vez mais presentes no nosso dia a dia. Cada vez mais nós temos situações que envolvem porcentagem. Lendo um jornal ou uma revista, geralmente ele nos apresenta as informações lá em porcentagem, certo? Consultando gráficos ou tabelas, ou mesmo construindo gráficos e tabelas. Nós também temos uma representação lá da porcentagem. E fazendo qualquer tipo de compra no nosso dia a dia, vamos fazer compras. Aí tem lá, tudo na loja com tanto de desconto. Você já sabe que vai ter o desconto. Ah, se você comprar acima de não sei quanto, também tem desconto. Então, isso é interessantíssimo. Então, toda vez que você vê determinadas situações que envolverem este símbolo, né? Vamos pegar aqui o amarelinho, que envolver este símbolo está envolvendo porcentagem. Ou seja, tem muitas situações diárias, muitas situações cotidianas que vão envolver a porcentagem e que você vai ter facilidade de entender. Por quê? Porque está dentro do nosso cotidiano, dentro do nosso dia a dia, certo? Beleza? Legal, né? Tranquilo. Vamos em frente, então? Vamos lá? Trabalhando essa porcentagem, você já ouviu falar em algumas situações que está mostrando aqui? Vamos ver. Esse mês falou-se muito, não é? Esse mês falou-se muito no reajuste do salário, reajuste. Mas aí vem o desconto. Então, olha só que interessante. Reajuste, desconto, inflação. Tá tendo muita confusão, muita briga, porque diz que a inflação aumentou demais, a inflação diminuiu. Porque tem que aumentar os descontos. Porque tem que aumentar o reajuste. Então, essas palavras são palavras que estão presentes diariamente em nossa vida. Então, a nossa vida diariamente é bombardeada com esses tipos de informações. Reajuste, desconto, inflação. Então, todas essas informações estão associadas a essa razão especial, chamada de porcentagem. Muito bem, legal, né? A gente conseguir visualizar onde tudo isso é aplicado, né? Porque quando a gente não sabe onde se aplica, fica meio estranho na nossa mente, né? Mas onde eu uso isso? Onde eu uso isso? Mas, claro, né? Agora a gente consegue... A porcentagem, a matemática financeira em si, né? A gente consegue perceber que ela é aplicada o tempo todo no nosso cotidiano, na nossa vida. Beleza. Né? Vamos em frente, então? Vamos. Beleza. Vamos lá. E antes de falar em porcentagem, é bom a gente lembrar de alguns detalhezinhos, né? Olha aí. A porcentagem é uma razão. Já falamos, mas antes de entrar no cálculo de porcentagem em si, vamos relembrar essa razão centesimal, essa razão por 100. Então, é importante compreender isso. Porcentagem, aquele símbolo percentual, vai ser substituído por uma fração. Razão é uma fração. Fração por 100. Beleza? Estão conseguindo enxergar isso aí? Beleza, a primeira parte é essa. Vamos lá, vamos colocar em prática essa informação? Vamos lá, então. Razão é divisão, é fração, e a porcentagem é uma razão centesimal, né? Ou seja, que o denominador é 100. Bora ver. Numa chácara, foram plantadas 50 mudas de graviolas, das quais 13 morreram. A razão entre o número de mudas plantadas que morreram e o total de mudas plantadas é dada pelo... Então vamos lá, o que a gente precisa fazer? O que a gente precisa fazer, então? Vamos lá, a gente precisa então analisar o quociente, que é uma divisão representada por uma fração, certo? Então olha lá, se eu tenho 13 morreram num total de 50 mudas plantadas, eu tenho 13 num total de
50, ou seja, para chegar em 100, lembra que a gente falou daquela questão de multiplicar? Aqui a gente multiplica por 2 embaixo, chega em 100, não chega? Chega. E multiplicando em cima também, porque se fez no numerador, tem que fazer no denominador, tá? Agora, se eu tenho uma divisão por 100, 26 por 100 é o mesmo que? 26%. Legal, né? Olha aí que bacana. Então, a gente começa, desde aquela aula lá que a gente tinha de razão, a gente começa a montar. E claro, né? Aí depois que a gente começa a fazer essa montagem, a gente vai tendo ideia de que aquela aula de razão lá não serviu muito, não foi? Aquela aula que a gente fez lá na outra unidade, né? Que a gente fez ou foi nessa unidade mesmo? Razão, proporção. Nem sei, mas enfim. Acho que foi nessa daqui. Né? Porque nós falamos de sequências. E regras de 3. Aí depois entramos na razão. Falando, olha, só que a razão não é a mesma da PA e da PG, então foi na unidade 3 mesmo. Foi na unidade 3, e depois a gente trabalhou regras de 3 e tudo mais. Sim. Então, aquela aula de razão, gente, está tudo conectado. A gente nunca faz um assunto depois que a gente não tenha feito pré-requisito já, o que vocês precisam para desenrolar, para desenvolver. Então, olha lá, quando a gente fez de razão, lembra? O que está sendo falado, o que está querendo, a gente monta, né? Só que agora a gente quer transformar isso em porcentagem. Beleza. Ou seja, 13 em 50 é a mesma coisa que 26 em 100. E 26 em 100 é 26 por 100, ou seja, 26%. Ah, professor, mas e se eu não quiser fazer assim, multiplicando? Eu posso pegar 13 dividido por 50? Pode. Aí vai dar 0,26. Multiplica por 100, 26%. Agora você já tem atributos para fazer do jeito que você quiser. Só que esse jeito que você quiser, o que você quer tem que ser o jeito certo. Mas tem vários caminhos. Atributos é bom, né? Porque agora eles estão com bastante atributos mesmo. Depois desse primeiro ano recheado de matemática, estão cheios de coisa boa. Vamos lá, então? Então, a gente vai desenrolar mais um pouquinho com vocês aqui. Outra maneira de representar a porcentagem é por meio de um número decimal, como foi acabado de falar, né? Então, olha lá. A gente tem 4%, é o mesmo que 4 por 100. E se a gente dividir, vai dar 0,04. Do exemplo anterior também, o que a gente pode ter? 13,50 ou 26 centésimos, ou 26%, ou 0,26. Ah, tá. Né? Se nós pegarmos aqui, 13,50 e dividir, vai dar 0,26 direto. Ah, então é fácil, né? Vamos mostrar para eles aqui? Olha aqui como é fácil. Então agora nós temos 3 modelos de visualizar a nossa porcentagem. Primeira coisa, eu posso enxergar a porcentagem com um símbolo. Passei na frente de uma loja, tem lá tudo com 3% de desconto. O que é 3%? Significa que de cada 100 eu vou ter abatimento de R$3 no que eu comprar. Então é 3 de 100. O que é 3 centésimos? 3 centésimos é o mesmo que 0,03. Então esse é o processo simbólico, fração e decimal. 30% é 30 de 100. 30 por 100 é 0,30. Então, nós vamos trabalhar sempre nesse modelo, tá bom? Forma simbólica, forma fracionada e forma decimal. Forma simbólica, forma fracionada e fórmula decimal. Esse vai ser o nosso grande trabalho agora. Beleza, legal, né? Esse quadro aqui fica bem tranquilo. Mas melhor do que tudo isso, toda essa teoria é a prática, né? Vamos praticar então? Vamos lá? Então, o que a gente pode fazer aqui? Transformar em fração, transformar para decimal, podemos fazer tudo isso, né? Beleza. Beleza. Ok, então, 37%. É 37%. 37%. E a gente pode transformar para decimal, tá? Vamos lá, então. 37%, ou no amarelinho, acho que fica meio ruim, né? Não é, lá no outro estava porque Tava bom, né? É que cada lugar é um, né? 37% é 37 por 100. Em números decimais? Vai ficar 0,37. 0,37? Legal. Então, 0,37. 80%? Vou fazer até de outra cor para não misturar aqui. 80 por 100. É 0,80, então? Isso. Mas pode colocar 0,8? Pode. Não vai alterar lá, né? Depois.
Isso mesmo, legal. E agora, 14,5%. Vai dar 14,5 por 100. 14,5%. Ah, vou pegar outra corzinha, para não misturar aqui os negócios. Vamos pegar um verdinho? Vamos lá, 14,5 por 100. Mas em decimal vai ficar como? Decimal, ixi. Ixi, tem uma vírgula já, né? Aí tem duas casas. Eu acho que fica 0,145, eu acho. 0, é porque se fosse 14 ia ficar 0,14, né? Então a gente coloca o 5 aqui, 0,145, 0,145. Ficou legal, desse jeitinho. 250%, eita, e agora? 250 por 100. Agora o número de cima é maior, professor Maurício. Primeira vez que isso aconteceu, fica como? Fica, ixi, peraí. São duas, só anda duas casas, né? Duas casas que anda. Mas a gente também pode cortar um zero aqui se a gente quiser? Vai vir Pode. 25 sobre 10? Será que isso resolve, melhora ou não? Eu acho que resolve. Acho que resolve. 250 por 100 vai ser o que mesmo? É o mesmo que 250 dividido por 100. Pode fazer na calculadora? Pode. Pode fazer de outra forma? Pode. Mas olha lá, 255 por 100 é o mesmo que dá 2 passinhos com a vírgula. Ou seja, corta 2 zeros e dá 2 passinhos com a vírgula. Ela estava aqui, 1, 2. Então é o mesmo que 2,5. Legal, né? Ok. E agora 0,7%? Vamos pegar um amarelinho. Não, vamos pegar o azul escuro. 0,7% vai ser 7 por 100, não é? Ou é 0,7 dividido por 100? 0,7 dividido por 100. E quanto que é 0,7 dividido por 100? Já tem uma casa, né? Então vai ficar com 3 agora. 0,007. Isso mesmo. Beleza, legal. Então, vocês viram que alguns a gente teve que fazer um manejo aí com a vírgula, confere? Né? Então, alguns a gente teve que dar uma remanejada com a vírgula, mas dá tudo certo. Quando tem números inteiros, ficou fácil, né? 37 por 100, 0,37. Isso. Isso, vamos conversar aqui um pouquinho. Se a gente tem 80%, é 0,80. Beleza. Agora, caso o número for maior, é porque ele é maior que 100%. Aí você então, pode... quer dizer que ele é 2,5 vezes mais que o 100%, Isso, 250. Tá aqui, ó, certinho. Né? E os que tem vírgula, se você quiser, antes de pular para o decimal, você pode fazer o quê? Tira a vírgula e coloca um zero no denominador. Vai ficar 145 milésimos, que é o que aconteceu aqui mesmo. Isso Beleza. mesmo. Legal, né? Então, a gente praticou. Antes de praticar, a gente viu esse quadro aqui que ajudou muito, né? Porque esse aqui a gente conseguiu já fazer essa transformação, vamos dizer, né? De porcentagem para fração, de fração para decimal. E assim por diante. A gente pode fazer a ida, pode fazer a volta. A gente vai se habituando com o assunto e vai aprendendo cada dia mais. Tá certo? Perfeito. Vamos em frente, então. E agora vamos falar um pouquinho sobre essa divisão. Olha lá. Para calcular, então, a porcentagem de algo, a gente também pode estar cortando os zerinhos, não tá? Isso aqui são valores que são maiores que 100%, tá? O 100% é o próprio número. E para nós encontrarmos o próprio número, nós temos uma regra que diz que é só multiplicar por 1, né? Qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, 100% de 1.000 é 1.000, porque 100% é multiplicar por 1. 200% é o dobro. O dobro é multiplicar por 2. 300% é o triplo. O triplo é multiplicar por 3. 400% é o quádruplo, multiplicar por 4. Então, nós temos esses primeiros 4 detalhes aqui importantes. Depois disso aqui, nós temos o seguinte, olha só. Nós temos o seguinte. 1% de alguma coisa é só você dividir por 100. Se você quiser calcular 1% de qualquer valor, é só dividir esse valor por 100. E aí fica legal porque, uma vez que eu calculei 1% de qualquer valor, quando eu multiplicar esse valor por 10, eu já tenho uma resposta de 10%. Quando eu multiplicar por 17, eu já tenho 17%. Então, essa é uma estratégia boa para nós manipularmos os resultados que nós queremos. E aqui, ó, ficou fácil porque a gente está daquele jeito que a gente falou na anterior, ó. Se 200% é 2, 250% é 2,5, tá entre o 2 e o 3 aqui, ó.
Beleza? Que a gente fez no slide anterior. E agora, vamos para esse exemplo aqui que eu acho bem legal. Quem é maior? 80% de 20 ou 20% de 80? Ixi. Maior? Quem é maior? O 80% de 20, né? 80%. Mas é só 20. Ah, e o 20% de 80? É 80, mas só é 20%. Quem é maior? Quem nasceu primeiro? É verdade, tem essa aí, né? Quem nasceu primeiro. Vamos fazer com eles? Vamos. Vamos lá. 80% de 20. 80%. Tá meio demoradinho Tá aqui. com delay. Tá. 80% é 80%, certo? Isso. De 20 é multiplicando, né? Beleza. E depois a gente vai fazer 20% de 80, que também é multiplicando. Lembra que a gente pode cortar os zeros quando está multiplicando? Sim. Numerador com denominador. Numerador com denominador. 2 vezes 8. 16. Então, 80% de 20 é 16? Uhum. Agora aqui, numerador com denominador. Numerador com denominador. 2 vezes 8. 16. Então, é a mesma coisa. É igual. É, só cuidado porque... Agora, vamos lá. O resultado deu o mesmo. Mas o que é melhor? É ter desconto de 80% ou de 20%? É, depende. Não, não depende. É melhor, o 80% em cima é melhor do que... É porque tu teve lá ó, um abatimento de R$16, só pagou 4. Verdade. Lá agora, embaixo teve um abatimento de R$16. Agora 20% de 80 só abateu 16. Ou seja, tu ainda teve que pagar uma quantidade relativamente Então, quer dizer, aí. O resultado é o mesmo. Mas em questão financeira, se fosse uma questão financeira ali, daria o mesmo valor. Agora fica a dúvida, será que sempre vai ser assim? Por exemplo, se nós colocarmos ali 30% de 80 e 80% de 30. É igual? Será que dá sempre o mesmo resultado? É bom eles fazerem. Vamos deixar isso aí para eles? Bora. Façam vocês aí com outros valores e verificam. Mudem os valores. Mudem os valores. Pega, por exemplo, 75% de 90 e 90% de 75. Será que sempre vai dar o mesmo valor? Boa pergunta. Né? Porque se for, a gente já pode chegar, por exemplo, numa prova, num Enem, num concurso, já com esse detalhe. Opa, peraí, aqui o resultado é o mesmo. Agora, em questão de vantagem, o primeiro foi bem melhor. É mesmo? Porque descontou R$16, só pagou 4. Fui lá comprar, comprei e gastei R$20. Era o que eu queria comprar, deu R$20. Estava na promoção, 80%. Só paguei 4. Agora eu fui lá comprar, deu R$80. É o que eu quero comprar, só que ele é R$80. Deu 20% de desconto. Então, quer dizer, a vantagem ficou no primeiro desconto. O segundo não foi tão vantajoso, certo? Olha aí, então tem todos esses quesitos aí, né? Vamos então em frente, agora a gente vai falar um pouquinho sobre acréscimos e descontos. Aqui, por enquanto, a gente estava falando só de desconto, né? Só desconto. Mas e os acréscimos? E quando você empresta dinheiro? E quando você vai receber um percentual em cima desse valor? A gente fala de descontos, é o bem comum, mas também existem os acréscimos. E quem paga juros aí de cartão de crédito, todas essas coisas, sabe bem que esse acréscimo não é nada legal, dependendo da situação, se você não é o vantajoso, né? O que está recebendo. Isso. Então vamos aos detalhes aí, falando de acréscimos e descontos. Olha lá na telinha. Acréscimos e descontos. Você sabia que existe uma palavrinha chamada inflação? Você sabe o que é e como funciona? Bom, a inflação representa o aumento persistente do preço de uma cesta de produtos em um país ou região durante um determinado tempo. Olha só. Então a inflação, ela se refere sempre à cesta básica, né? Isso, a cesta básica de um determinado lugar, entendeu? Então, o que a gente sempre busca da inflação? É saber como que essa cesta básica está sendo representada no financeiro do país. Isso, é assim, a inflação subiu, aumentou o preço da carne, beleza, mas e o arroz? Será que diminuiu? Será que o feijão aumentou, diminuiu? Então, quando vai se calcular a inflação, por isso a gente olha e fala assim, não, mas está errado porque eu fui lá e estava mais caro um certo produto. Mas a inflação é calculada baseado-se na cesta de produtos. Então, vamos supor que é o arroz, feijão, macarrão, açúcar, café, óleo, leite, pão e carne.
Então, quando o conjunto no todo aumenta, aí ele vai calcular, vai dar o índice de inflação. E você sabia que também, né, tem uma legislação que garante que, pelo menos existe a regra, né? Se a inflação foi de não sei quantos por cento, o salário mínimo também tem que aumentar nessa mesma proporção. Quando isso não aumenta, né, não está agindo de maneira legal. Então, vamos falar de fatores de aumento e de redução, que para facilitar o cálculo desses acréscimos e descontos percentuais, a gente trabalha com esses fatores. E isso está relacionado à multiplicação, né? E assim a gente faz os cálculos com as porcentagens. E tá? assim, olha só, nós vamos mostrar para vocês dois caminhos práticos para calcular acréscimos e descontos. Professor, mas é obrigado usar? Não. Só que assim, essas técnicas vão nos ajudar a resolver o cálculo mais rapidamente, com mais eficiência. Mas se você prefere usar o método tradicional, vamos supor assim, aumentou 20%. Aí eu quero fazer lá, eu vou calcular quanto que é 20% de tal valor, achei o porcento. Agora vai aumentar, então eu vou pegar o valor mais esse valor. Perfeito. Com a técnica agora vai ser fácil. Isso mesmo, a gente vai ensinar mecanismos, técnicas de resolver, mas você, às vezes, muitos alunos resolvem as coisas pelo raciocínio lógico. Sim, sim. Ainda mais quando se trata de matemática financeira. Então, tranquilo. A minha filha até fala, mãe, o professor ensinou de tal maneira, mas eu consegui fazer de outra, só da minha cabeça. Falei, tá ótimo, isso é raciocínio lógico, né? Nós aqui consideramos todo e qualquer raciocínio e cálculo que o aluno faz, no sentido que existem vários caminhos para se chegar no mesmo resultado, né? Então, a gente vai ensinar algumas regrinhas, mas claro, né? Você tem facilidade com raciocínio lógico? Consegue desenrolar de outra maneira? Tranquilo também, tá certo? Perfeito. Vamos em frente então, olha lá. Então, se tivermos um aumento de 30%, é a mesma coisa que multiplicar por 1,3. Por que 1,3? Porque nós vamos ter o nosso fator de aumento, que é 100%, mais o que aumentou. Como foi um acréscimo, aumentou 30%. Então, é 1 mais 0,30. Ah, então 1 mais 0,30 é 1,30 ou 1,3, né? Que a gente até falou aquela hora ali. E quem é esse 1? Esse 1 é o fator de aumento. Que é o 100%. É o 100%. Então, o fator de aumento é 1 mais I, ó. Já anota aí, tá bom? Então, se a gente tiver um aumento de 16%, 1,16. De 5%, 1,05, tá? Para ser 1,5 tem que ser de 50, tá bom? Beleza. Lembrando que esse 0,3, 0,16 e 0,05 é quando a gente transforma a nossa porcentagem em número decimal. Então vamos lá, vamos ver um exemplinho aqui. Agora, se a gente tiver desconto, redução, né? Um desconto de 20%, multiplicaria por 0,8? Ah, mas não é por 0,2, não? Não, porque eu estou diminuindo, já estou pegando meu fator de redução. Ah, então você pega aquele 1 e reduz os 20%. Isso. E já ficou, então, só o que a gente vai usar no cálculo mesmo, que é 0,8 ou 0,80, né? Isso mesmo, só isso. Legal, beleza. Então ficou fácil. Fator de aumento a gente soma, fator de redução a gente subtrai. Tá bom? Perfeito. Vamos lá? Então, quando a gente conhece os valores antes e depois do desconto ou aumento e não sabemos o percentual, o que a gente faz? Aí a gente vai trabalhar com aquela divisão inversa. Né? Vai fazer o processo inverso. Vai fazer o que faz o raciocínio lógico, vai voltar. Para encontrar o preço com desconto, usamos a operação de multiplicação. Agora usaremos a sua inversa, a divisão, certo? Certo. Então, olha aí, exemplo de número 2. Uma loja, né, numa liquidação, o preço de uma mercadoria passou de R$20 para 18. Qual foi a taxa percentual de desconto? E aí, então a gente vai usar o quê agora? Essa divisão que ele está ensinando aqui? Usar a operação inversa? Isso. E a gente vai dividir o 20 pelo 18 ou o 18 pelo 20? O 18 pelo 20. Ah, então tem a gente vai ver já, que é fator final sobre valor final sobre o valor inicial. Então, a gente vai dividir o 18 sobre o 20. Deu quanto, então? 18 sobre 20? Se fosse 18 por 2, dava 9, né? Como tem o 0,9. 0,9? Então, 90%? 90%. 90%. Então, o valor de 18 equivale a 90% de 20.
Quanto que diminuiu, então? Então diminuiu 10%. 10%. Ah, então a gente pega e faz esse finalzinho assim, que é o nossos fatores aqui, né? 100 menos 90, em porcentagem, 10%. E se nós quiséssemos ir direto, nós podíamos pensar assim, quanto que diminuiu? Ah, diminuiu 2. R$2. Então, 2 dividido para 20... Realmente 2 é 10% de 2 é 20. 10%. Isso mesmo. Vamos de exemplo 3? Olha aí, vamos fazer alguns aí para vocês verificarem. Uma loja vendia uma saca de farinha por R$80. Decidiu reajustá-la para R$96. Qual a porcentagem de aumento? Vamos trabalhar com o aumento trabalhar só? diferente? Ah, então quer dizer que aqui, ó, de 96 menos 80, quanto que aumentou? 16. R$16. Então, eu preciso ver o que 16 representa para o 80. Pro 80? Ó, 10% de 80. 10% de 80 é 8. Ah, é 8. É R$8, né? E 20% de 80 é o dobro, então. 20% de 80 É o dobro. é 16. Isso. Então, quer dizer que aumentou 20%? Isso. Foi o percentual de aumento. Você viu que agora a gente já fez de uma maneira diferente? Então, gente, tem várias maneiras de chegar no mesmo resultado usando o raciocínio lógico, certo? Certinho. Beleza. Então, com isso, a gente chega nessa conclusão aqui, né? Que a gente pode, para encontrar o percentual de aumento, de redução de um valor, a gente basta dividir o valor final pelo valor inicial. Fácil, E né? aí eu posso fazer assim também. Eu vou me aplumar assim. Olha só. Se eu tenho, eu quero saber quanto que aumentou, então eu subtraio do que passou. Eu uso como valor final o que passou. Ah, Se eu quero saber quanto diminuiu, eu uso o que falta para chegar no valor original. Beleza. Fácil, né? Vamos de etnomatemática? Vamos lá? Vamos lá para as realidades e vivências de vocês aplicando a porcentagem. Por exemplo, Novo preço mínimo para a saca de café de 60 quilos em Rondônia durante uma safra de 2021-2022 é estabelecido. Passa a valer aproximadamente R$270, tanto para Rondônia como para o restante do país. se seu preço aumentar em 20%, quanto passará a custar? Bom, a gente... Fator de aumento, Fator não é? de aumento, né? Mas podemos fazer de outras maneiras também, né? O que representa? O que é 20% de 270? Ó, esse aqui é aquele jeitinho básico, né? Corta, 10% corta. a gente já sabe que é 27. né? Então 20% vai ser 2 vezes 54. 27, R$54. Quanto passará a custar? Então a gente tem que somar no final. 270 mais 54. Muito bem. Então, 270. 324 reais. Ó, prática. Prática. Legal, bem simples, né? Trabalhando lá na saca de café da safra de 2021-2022 em Rondônia. Mais um aí para fechar. Uma mercadoria que custa R$60 deve sofrer um aumento para R$72. Qual será a porcentagem de aumento? Aumentou R$12, não é? Ah, então vamos lá. Dividir 12 por 60? 72 menos 60. O aumento foi de R$12. Ele não está perguntando qual foi o aumento, qual a porcentagem de aumento, Isso. né? 12 dividido por 60. Então, 12 dividido por 60. Vai. Oxe, tá... 12 dividido por 60. Não estou conseguindo escrever aqui. Vai. Tá. Olha aí, ó. Aí chama vocês, ele funciona. Eu tava com 1 minuto ali. Vai ter que cortar de novo. Essa lousa tá escrito. Escreve e some. O rabisco que eu tava fazendo. Bota 1 minuto aí pra gente finalizar. Por favor. Agora tem que ver a hora pra gravar os 20 minutos. Vamos dar uma calibrada aí, não sei o que Sim, tem que ver o que vai arrumar vai aqui. Vai lá. Então, nós temos 12 dividido por 60, que vai ser exatamente 0,2. 0,2. Ah, 0,2 é 20%. De fato, está correto, né? Por quê? Porque 10% de 60 é 6. 20% é 12. Então, olha só, pegamos situações do dia a dia e trabalhamos essa questão da inflação, do reajuste, né? Fator de aumento, fator de redução.
E a porcentagem pegou uma cara nova agora, né? Ficou de modelo novo, ficou mais encorpado. Isso mesmo, né? E aí, claro, com tudo isso a gente entendeu situações práticas que envolvem a porcentagem. Mais ainda nas atividades de sala, isso nas próximas aulas a gente vai complementando, certo? Certo. Vamos de brincando com os números Bora. rapidinho para finalizar? Qual é a pergunta da aula de hoje? Olha lá. Então, a charada, bora ver. Quantas vezes podemos subtrair 5 de 25? Pronto, só isso. Só isso. Facinho, facinho, facinho. Quantas vezes podemos subtrair 5 de 25? geniol.com.br/charadas. Pensa e responda. Bora aqui então finalizar nossa aula. Pensa aí, juntamente com as atividades de sala, traz o resultado da charada, beleza? Beleza. Porcentagem, tranquilo, né? De boa, a gente usa nisso no dia a dia, fica bem mais fácil de colocar em prática. Então, agora é com vocês, já já a gente está de volta.